Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é Manuel Grilli. Manuel é professor da Rede Docton, é também o contador da instituição. É isso mesmo, Manuel? Sim, Salatiel. É um prazer estar aqui hoje, participando do seu programa e falando um pouquinho sobre o papel da contabilidade na sociedade e nas pessoas, e principalmente no que tange as questões das eleições, no tempo atual da qual nós estamos vivendo. Manuel, qual é a influência, ou não tem nenhuma, da contabilidade na vida das pessoas, na sociedade? A contabilidade tem a ver com a política? Tem sim. Vamos primeiro falar um pouco sobre a importância da contabilidade na vida das pessoas. Hoje não se consegue medir, calcular patrimônio sem que faça efetivamente a apuração dos seus patrimônios. Você pensa do ponto de vista da pessoa física, o imposto de renda é uma declaração que envolve a questão patrimonial também. E a contabilidade ela faz um papel importante em relação a isso. Na vida das empresas privadas, das empresas públicas também. No ponto de vista das empresas, a contabilidade tem o seu papel fundamental para também mensurar e quantificar todos os bens, direitos e obrigações da empresa e também atender o ponto de vista dos seus acionistas, no que tange aos lucros obtidos no seu resultado. Na vida das empresas públicas, como por exemplo prefeituras, órgãos do governo, tudo, ela é importante para medir e quantificar a questão do orçamento, a questão também de todo o processo dos gastos públicos. Então a contabilidade ela tem vivenciado, ela tem andado junto com a sociedade no contexto geral. Manuel, você já mostrou para a gente aí a influência da contabilidade na vida das pessoas, na sociedade. E nas eleições? Olha, nas eleições, Salatiel, também a contabilidade ela é evidenciada. Ela busca transcrever a transparência. Nós vivenciamos nos últimos anos a questão da Operação Lava Jato, onde grandes empresas eram potenciais doadores de candidatos políticos e fez com que chegamos numa situação da qual nós estamos vivendo hoje, numa questão de crise política em relação a essa questão ligada à corrupção. Com essa questão envolvida, assim, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou normas que visam proteger justamente essas questões de doações realizadas. E a contabilidade, ela participa muito com relação a essas questões. Então hoje, nos dias atuais, por exemplo, doações para campanhas políticas não poderá ser realizado por pessoas jurídicas. Isso fez com que reduziu bem o potencial de arrecadação desses candidatos e, consequentemente, o TSE criou mecanismos de controle de origem desses recursos. Então, dentro dessa questão da política, as eleições ligadas à contabilidade também é fundamental para que possa justamente trazer transparência para que o eleitor que escolheu o seu candidato possa identificar justamente quais foram os seus gastos de campanha e quem foram os seus potenciais doadores. Nessas eleições, por exemplo, nós vamos votar para presidente da República, senadores, né, deputados federais e estaduais. Para cada uma dessas candidaturas existe um limite de gastos de recursos, como, por exemplo, para o presidente da República, 70 milhões. Estas informações, como é que essas informações de gastos vão chegar ao contador? Olha, isso você frisou muito bem, existe limite de gasto. Então ninguém poderá gastar o que está estipulado em lei. O limite é justamente atingir o máximo do gasto. Porém, ele pode gastar menos. No que tange a questão da contabilidade e a prestação de contas nas eleições, ela está muito atrelada justamente à questão de como o candidato vai realizar a sua gestão financeira. E o contador e a contabilidade é um total parceiro, porque o contador estará ligado exatamente a todos os gastos,
toda a fonte de arrecadação, ou seja, as doações recebidas, e bem como também a destinação dos gastos passo a passo. E no final, para você ver como que é a importância da contabilidade, qualquer tipo de conduta ilegal perante aos seus atos no gasto da sua campanha ou fonte de arrecadação indevida, poderá gerar um cancelamento da diplomação do candidato. Então, a contabilidade, além de ela trazer essa transparência, ela busca trazer ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral, uma condição essa de trazer segurança no que tange os gastos, evitando o abuso de poder econômico. Bom, como você frisou bem aí, nessas eleições nós não temos mais o financiamento das campanhas por pessoas jurídicas, né? Pelas empresas e tudo mais. Então as doações vão ser, né, aquelas que foram destinadas com o dinheiro público, né, para o orçamento, para fazer o fundo partidário, e também as contribuições das pessoas físicas, né? Sim, sim. Como é que procede essa doação das pessoas para uma campanha? As doações vêm do ponto de vista de espontaneidade. Você pode ter o seu candidato predileto e fazer uma doação. Mas quando você faz a doação, você tem que procurar quem é o responsável pela campanha para te passar as orientações necessárias. Porque ao declarar a sua doação, ao você fazer a doação, automaticamente o receptor, o que está recebendo a doação, ou seja, o candidato, ele deverá identificar o quê? Os seus dados pessoais, o seu nome, CPF e informar o Tribunal Superior Eleitoral. Em caso de você for fazer uma doação anônima, onde não foi identificado, automaticamente o candidato deverá devolver esse dinheiro a você. Já como não vai ser possível identificá-lo, ele deverá recolher uma guia e repassar à União. Então é justamente isso. A doação, você como indivíduo, como um potencial, como um doador, você precisa saber, procurar quem é o responsável pela campanha do seu candidato e buscar trazer. Porém, um detalhe, até R$ 1.064 aproximadamente, você não precisa de informar ao Tribunal Superior Eleitoral quem é o doador. Entretanto, acima desse valor, você precisa informar. E uma questão no que tange a doação, Salatiel, essa doação tem que ser creditada numa conta específica do candidato, uma conta exclusivamente para fazer a gestão da campanha. Então, todas aquelas arrecadações vão passar por uma conta bancária em nome do candidato. Sim, vai passar por uma conta bancária em nome dos candidatos. E hoje nós temos aí, né, popularmente conhecido como a vaquinha eletrônica. Como é que funciona essa vaquinha eletrônica? A vaquinha eletrônica foi criada essa modalidade na nova lei eleitoral, a questão dos gastos de campanha. Ela começou a ser realizada desde o dia 25 de maio, se não me engano. Nesse período, o candidato contrataria uma empresa que iria receber esses recursos e, consequentemente, ao chegar na data limite do deferimento da campanha, ou seja, dia 15 de agosto, ele teria acesso a esses recursos. Mas as regras são as mesmas. Mesmo que você faça uma doação diretamente para o candidato ou na modalidade de vaquinha eletrônica, você também tem que declarar suas informações pessoais. Essa vaquinha, eu posso pegar o meu celular aqui e fazer... Sim, sim. É importante você ter falado isso. Cada candidato, dependendo, terá... Lógico, se ele estiver participando desse processo de vaquinha eletrônica, ele terá uma página na internet. E essa página direcionará você para as doações de vaquinha. E nessas doações vai saber que sou eu que estou doando ou pode ser anônima? Sim, tem que fazer essa doação observando os limites legais previstos pela lei, de até R$ 1.064. Porém, um detalhe, Salatiel,
a sua doação tem que estar vinculada à sua renda oferida, ao seu patrimônio declarado no ano anterior, limitado a 10%. Ou seja, se você teve um rendimento de R$ 100.000, você só pode doar na campanha R$ 10.000. Caso você doe além disso, por espontaneidade, você será penalizado no excedente até 100% de multa. Então é importante que o candidato, perdão, que o contribuinte, que o eleitor, ele tenha esse entendimento e se ele tem vontade, interesse de fazer doações para um determinado candidato, que ele procure mais orientações. Porque mesmo que ele haja de boa fé, ele poderá implicar em algumas questões ligadas, umas questões legais que precisa ser orientado por um profissional. Manuel, e se eu tenho muito dinheiro e eu não quero doador, não quero ninguém, eu vou financiar a minha campanha, eu posso fazer isso? Você pode, aí não há limite. Você poderá doar até o limite estabelecido. Por exemplo, você citou a candidata a presidente gastará R$ 70 milhões no primeiro turno, o limite, né, de 70 milhões, e 35 milhões de reais no segundo turno. Então, se você tem um patrimônio, é importante também dizer o seguinte, se você tem laço, ou seja, patrimônio declarado, aí vem a importância da contabilidade. 70 milhões e você tiver potencial para investir totalmente na sua campanha, não há limite para isso. Então, você pode doar até o limite estipulado pela legislação. Então, não há aquele limite de 10%, mas sim o limite de gastos de campanha. Da campanha. Isso. Mas aí eu tenho que mostrar que eu tenho patrimônio para gastar naquilo ali. Sim, tem que ter o patrimônio devidamente declarado. Inclusive, quando você vai fazer o requerimento de registro de campanha, você precisa declarar os seus bens. É importante o telespectador entender que ele poderá ter acesso integralmente dessas informações declaradas. Então, é declarado toda a composição do seu patrimônio pormenorizado. Então, eu tenho um candidato qualquer aqui em Caratinga e eu quero saber os gastos da campanha dele, eu tenho acesso a isso? Você terá esse acesso no final das eleições, que encerra-se em 7 de outubro. Porém, não há possibilidade de você pegar esses gastos agora nesse momento, mas posteriormente poderá requerer também na Justiça Eleitoral o direito a ter acesso a essas campanhas. Esse é um papel fundamental do cidadão brasileiro no que tange as questões do seu candidato, saber como é que realmente ele construiu a sua trajetória na campanha eleitoral. Então, Manel, essa legislação, ao que parece, ela veio no firme propósito de acabar com o chamado Caixa 2, né? Sim. Que é aqueles recursos não contabilizados, como disse o ministro Gilmar Mendes, que na verdade são recursos, vamos dizer assim, ilícitos, né? Que passam fora dessa contabilidade. Você acha que com essa nova lei dificulta mais o Caixa 2? Sim, porque a própria legislação trabalhou esse processo explícito em lei para justamente isso, evitar que exista Caixa 2 em campanha. Todo mundo sabe que a Lava Jato, muitos políticos teve os seus nomes divulgados na mídia em decorrência do quê? Realizar Caixa 2 em sua campanha. O que é Caixa 2? Caixa 2 é gastos não declarados oficialmente na prestação de contas. Então, com essa lei sendo estipulada, aumentou muito mais a segurança. E assim, eu não sou próprio para dizer isso, que eu não sou advogado, mas conversando com alguns advogados, eles entendem o seguinte, que a ideia dessa lei é justamente equivaler o direito a todos a disputar e evitar o abuso de poder econômico. O que é o abuso de poder econômico? Eu tenho mais dinheiro, eu posso gastar mais, então existe, nivelar para todos que possam disputar uma eleição sem sofrer prejuízos por questões financeiras e econômicas. Manuel, parece-me também que a propaganda nas redes sociais, elas não podem ser pagas. Como é que eu posso criar lá, eu posso pagar uma pessoa para fazer uma página?
Como é que funciona? Pode e deve ser declarado. Por exemplo, eu sou um candidato e resolvo e venho fazer um impulsionamento. O que é impulsionamento? É divulgar nas redes sociais os meus trabalhos. Hoje a legislação permite isso com a tecnologia nas nossas mãos, permite isso. Mas isso é caracterizado um gasto na campanha. Então, tem que ter o recurso disponível e tem também quem é o beneficiário desse pagamento, ou seja, a empresa que irá prestar serviço sobre isso. Então, isso deverá ser realizado. E como é que funciona? Porque lá na contabilidade pública, né, você tem um empenho prévio. Você empenha para depois você comprar. Na verdade, eles fazem diferente, né? Eles compram para depois empenhar, não é isso? Salatiel, a sua pergunta é importante e aí é justamente isso. Não se realiza gasto sem primeiro reconhecer, ou seja, provisionar, saber que eu tenho que pagar. Então eu tenho até 72 horas para informar o TSE a quem eu paguei. Então o sistema, acompanhando a legislação, o sistema se chama SPCE, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, ele também faz com que eu tenha que empenhar primeiramente para depois reconhecer exatamente o pagamento. Então, ele vai permitir que eu empenhe primeiro para depois pagar e não pagar e depois empenhar, como você mesmo disse. Outra coisa interessante que a gente percebe nas campanhas com relação, até nas campanhas tem as notas frias. E como é que isso funciona, fiscaliza isso? É bem difícil, né? É bem difícil falar na questão de notas frias, são notas que não são recontabilizadas, ou seja, declaradas na campanha. Eu acho que o papel do cidadão em buscar e querer entender, em querer analisar o contexto todo da campanha do candidato, buscar encontrar uma solução no que tange essas questões de pagamento de nota fria. É muito difícil, Salatiel. Sinceramente, é muito difícil, mas o cidadão ele consegue buscar informações e entender. Só para te dar um exemplo. Imaginemos que nós vamos participar de um evento onde o candidato, um comício, por exemplo. Ele vai ver toda uma estrutura lá sendo montada, não vai? Por exemplo, ele vai ter lá palco, ele vai ter iluminação, ele vai ter todo o aparato para que possa realizar o seu comício. Então, entende-se se o candidato está trabalhando, ou seja, está no seu ato de campanha, entende que realizou gastos ali. Ele poderá requerer, junto ao próprio comitê, ou até mesmo mediante notificação, buscar meios, até buscar pelo próprio TSE, o direito de saber se efetivamente foi reconhecido e foi contabilizado aqueles gastos naquele evento. Então, esse que seria o papel nele nessas questões, de ligar a questão de tentar identificar o gasto com efetivamente o reconhecimento desse gasto na prestação de contas. Ok. Manel, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria que você me respondesse ainda uma outra questão. Foi feito lá o fundo de caixa, nós temos lá, né, vamos dizer que o sujeito é candidato a presidente da República, ele conseguiu lá juntar no caixa lá 70 milhões. Mas chegou o final da campanha, lógico, evidente que isso não vai acontecer, mas sobrou dinheiro. Como é que faz? Quando encerra-se as eleições, o candidato, só convém eu trazer aqui para vocês, o candidato ele deixa de ser CPF na campanha e passa a ser pessoa jurídica, com o número de CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. E esse CNPJ ele tem prazo de validade. Ele vai desde o início da campanha, efetivamente em 15 de agosto, e termina lá no final de outubro, no segundo turno. E aí o que acontece? O candidato, todo o gasto estará vinculado a esse CNPJ. As sobras de campanha, isso que você está falando, ou seja, o valor arrecadado,
o valor arrecadado menos o valor pago deverá ser devolvido ao partido político corresponsável da campanha daquele candidato. Então ele deverá devolver. Então essa conta também será cancelada, terminando a campanha política, ela será cancelada e aí a sobra de campanha será destinado ao partido político para ele fazer as suas ações com fomento da política. Certo? Isso devolvido ao Diretório Nacional. Sim, Diretório Nacional. E convém lembrar o seguinte, que a legislação eleitoral, no que tem essas questões de prestação de contas, de fontes de arrecadação de recursos, eles exigem que cada candidato abra no mínimo 3 ou 4 contas. Por exemplo, contas de doações de pessoas físicas, doações permitidas, uma conta de doação de fundo partidário, que é aquilo que você falou, a doação, são nós mesmos pagando no ponto de vista coletivo, do orçamento da União. E também aquele que é voltado às doações de campanhas voltadas para a mulher, né? Então, o TSE, buscando assim, colocar as mulheres no cenário político, criou isso, uma fonte de recursos destinada apenas para as mulheres. Então, são contas bancárias distintas. Eu não posso fazer transação financeira em nenhuma dessas contas. Eu tenho que se eu gastei na conta bancária de doações permitidas, eu vou gastar lá. Se eu recebi doações do fundo partidário, vou realizar gastos por lá. E também doações para ações de campanha da mulher. São contas específicas. São contas específicas. Então, para você ter uma ideia, a questão da própria segurança da prestação de contas, o candidato ele não poderá fazer transitar valores de uma conta para outra, cada um na sua respectiva origem do recurso. Então, cada candidato tem uma conta. Cada candidato deverá ter no mínimo 3 contas. No mínimo 3 contas. No mínimo 3 contas. De 3 a 4 contas. Mas, na maioria das vezes, 3 contas. Manuel, eu agradeço a sua presença, foi muito interessante a sua fala aqui. E agradeço você, telespectador, pela sua audiência e até o próximo programa Painel Político.